Nosso convite que foi feito através da rádio, da TV, e assim agradecemos a presença de todos. O título da nossa palestra de hoje é Por que estudar seitas e heresias? E nós vamos ler a Bíblia na carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, e no capítulo 4, versículo 1 até 10, nós lemos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da obra, doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Quero dizer aos irmãos que para muitos aqui pode parecer estranho fazer uma reunião ou um conclave de uma envergadura desta, como estamos fazendo, com anúncios pela rádio, pela TV, e pensar qual é o proveito que se pode tirar desse trabalho todo que essa igreja faz. Nós queremos justificar a nossa posição fazendo uma citação que você encontra aí na apostila, que está citada no livro Cal das Seitas, página 282, e a pessoa que se refere a esta declaração é muito conhecida de todos os evangélicos. Quem já não ouviu falar de Martinho Lutero? Vamos então citar o que ele disse em certa ocasião, que vamos aproveitar para dar início à nossa palestra desta hora. Diz ele: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando a nossa fé e a nossa doutrina, para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer a Satanás e seus pensamentos, e seremos hábeis em combatê-lo. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Quero dizer aos nossos ouvintes, num testemunho pessoal, que eu nasci em família evangélica, por tradição, já de nascimento sou evangélico, mas era um tipo de evangelho que não me ocupava nele, porque
era apenas questão tradicional de família. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo na Igreja Evangélica da Paz, em São Vicente, onde eu morava, e as coisas espirituais passaram a me interessar. Fui batizado no mês de janeiro do ano de 1941. Grande parte, ou a maioria de vocês, não era nem nascido. 1941. Tinha mais ou menos 12 anos de idade. E um jovem com 12 anos de idade, um adolescente com 12 anos de idade, se ele não tiver um incentivo, ele não se preocupa muito com as coisas ligadas ao reino de Deus. E eu vivi assim por alguns anos, na minha vida cristã, sem muito conhecimento da Bíblia. Aprendi a tocar bandolim, fazia parte de um conjunto musical, e de vez em quando o pastor da igreja me convidava de surpresa: o irmão Natanael tem a oportunidade de dar uma palavra. Eu subi ao púlpito trêmulo, não estava preparado, e terminava lá minha palavra 3, 4, 5 minutos, e depois dizia ao pastor particularmente: por favor, não me chame mais. Eu já estou trabalhando, operando na obra, coopero, e ele teimosamente, em outras ocasiões, me chamava de surpresa. Aí eu senti dentro de mim uma responsabilidade pessoal de assumir um compromisso melhor para com Deus, dada a oportunidade que estava sendo me oferecida. Mas confesso aos irmãos, nunca até então me interessei pelo trabalho apologético. Não me interessei por isso. Mas eu fui provocado. Um dia eu estou em casa, batem a porta, minha mãe vai atender, e a pessoa se identificou, citando o meu nome, me trazendo um livro recomendado pelo pastor da minha igreja. Eu fiquei surpreso com aquela visita. Abri o livro Subtilezas do Erro, escrito por Arnaldo Cristianini, que é uma das autoridades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu pensei comigo: como o pastor da minha igreja me oferece um livro que é contra a nossa própria forma de crer? Você crê que Jesus tem uma natureza pecaminosa? Ellen White ensina isso. Você crê que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus? Você crê que a obra da redenção não foi concluída na cruz? Você crê que quando Cristo terminar essa obra da redenção, Ele vai lançar nossos pecados sobre Satanás? Você crê que quando Satanás for aniquilado, você ficará livre definitivamente dos seus pecados? E que você vai passar por um juízo chamado juízo investigativo, que vai se dar perto da segunda vinda de Cristo, para saber se seus pecados são perdoados ou não, dependendo da sua andança de conformidade com a lei, guardando, sobretudo, o sábado. Você já ouviu falar sobre isso tudo? Eu nunca tinha ouvido falar. Aquilo para mim foi uma surpresa. No mesmo estilo dessa surpresa, um dia bate à minha casa pessoas sem eu conhecer que me faziam um desafio e diziam que eles tinham marcado uma reunião
na casa de irmãos da minha igreja, deram as horas da noite, que ali estaria um grupo de irmãos e que me convidavam para fazer a defesa da posição bíblica que nós adotamos, porque eles estariam lá para falar contrariamente. Para uma pessoa que não tinha até então preparo, isso para mim foi um acontecimento que marcou a minha vida. Eu não tinha condições para um debate. Mas eu fiz um propósito diante de Deus, de me esforçar, de estudar o assunto com apego, para eu poder me apresentar, como diz o apóstolo, preparado para situações embaraçosas no campo da doutrina bíblica. E o que diz aqui Lutero, que as seitas servem como esmeril para nos polir, elas nos amolam, estão lustrando a nossa fé, a nossa doutrina, para se tornarem como um espelho brilhante. Isso se deu comigo. Tive empenho de estudar o assunto seguidamente para me pôr a par, e hoje, quando eu me deparo com pessoas adventistas, que eu tenho debate através da internet ou pessoalmente, por que você tem tanto ódio dos adventistas? Mas por que faz essa declaração, ódio? Eu não tenho ódio nenhum. Eu só tenho apego à verdade da palavra de Deus. E eu quero fazer a defesa da minha fé. Ou não tenho direito? Então, essa acusação de ódio não existe. Absolutamente. O que existe é apego à palavra de Deus para fazer, como disse o apóstolo Paulo, a defesa da nossa fé. E esta situação, ela se espraiou. Em 1983, eu era professor numa escola à noite, e vieram dos Estados Unidos representantes do Instituto Cristão de Pesquisas, e ali se promoveu um seminário igual a este, só de maiores proporções. Todos os colégios evangélicos foram convidados, e eu estava lá presente também, participando. Só que numa ocasião, faltou um professor. E como eu já vinha estudando desde então, eu fui convidado para dar a palestra na falta do efetivo professor. E daquela colocação fui chamado para integrar o Instituto Cristão de Pesquisas, que teve trabalho em São Paulo, e de lá para cá, então tenho também atuado neste campo, porque senti da parte de Deus esta chamada para estar trabalhando nesse campo de atividade que eu considero de grande valor, porque como Jesus disse em João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, não é como mercenário que vê vir o lobo e foge, porque é mercenário. E eu enfrento todas as situações quando um irmão de qualquer igreja evangélica precisa da minha ajuda para enfrentar uma situação. Se ele me convidar, eu vou lá para atender ao chamado dele, porque isso, como diz Paulo, me é imposta essa obrigação. Não é por parte de ninguém, mas Deus impôs esse compromisso dentro de mim para atuar nesse campo. E é o que estou fazendo, e digo para os irmãos por experiência, o meu conhecimento da Bíblia Sagrada, vou usar um pouquinho de exagero, centuplicou depois que eu comecei a estudar todas as seitas que surgem. Logo pessoas me telefonam, escrevem pela internet, querem uma opinião sobre esse grupo, essa igreja é séria, o que ela ensina. Pessoas veem que eu, em mim, confiança para poder orientar, porque eu faço pesquisa mesmo. E estou servindo a Deus
E temos o nosso site da Igreja Evangélica da Paz, que você pode acessar lá e verificar nossas atividades neste campo. Agora uma pergunta então, dando sequência à minha justificativa, com base no testemunho de Lutero, eu quero dizer que quando pessoas fazem esta pergunta, por que estudar seitas, heresias, e lançam às vezes determinadas objeções, eu quero apresentar aqui, que está na sua apostila, as razões que nos levam a agir nesse campo. Apontamos em primeiro lugar, eu pesquiso seita por questão de defesa pessoal. Segunda razão, porque eu quero dar proteção ao rebanho. Eu sou um pastor, certa ocasião, uma irmã me ligou, pedindo socorro. As testemunhas de Jeová estão aqui em casa. Eu pensei em responder, mas irmã, a senhora é uma cristã tão antiga, não sabe responder para as testemunhas de Jeová? Depois pensei comigo, mas eu sou pastor dela. Se ela não sabe, foi porque eu não ensinei. E corri para lá. Consegui pôr os visitantes para fora educadamente, através de conversação, de palestra. Então, proteção do rebanho. Que mais? Porque eu devo me dedicar a este estudo. A questão de evangelização. Você tem uma ordem de Jesus que está em Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você tem o dever, não o convite, de evangelizar, mas quando você recebe uma pergunta, você fica parado, perde o estímulo, não dá para evangelizar, porque me fizeram uma pergunta e eu não fui capaz de responder. Então você tem que estar preparado, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Você se sente preparado para isso? Logo, ou você para de evangelizar, ou você se prepara para poder atuar com capacidade, com conhecimento da Bíblia, aqueles que contrariam a nossa fé cristã. E mais uma razão, se amanhã, para os jovens que estão aqui, Deus chamá-lo para uma obra missionária, você vai para um país que você não conhece, os costumes, a forma de crer daquele povo, e às vezes há pessoas que vão com aquela euforia, vou ser missionário, mas ele nunca teve uma orientação dos seus dirigentes espirituais no sentido de ele poder se preparar para fazer a defesa da fé e também falar do cristianismo às pessoas daquele país para onde ele vai. Em São Paulo, nós dávamos uma semana de estudos para um grupo de jovens que tinham já delineado um país para serem missionários, e os responsáveis por esses jovens chamavam o Instituto Cristão de Pesquisa para dar-lhes orientações sobre estas seitas mais espalhadas pelo mundo, para que pudessem chegar lá e não caírem no ostracismo sem preparo para esse trabalho. Então, irmãos, voltando à defesa própria,
Nós temos aqui uma citação do livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 386, segunda edição de 1956, da senhora ou da profetisa Ellen Good White. Aqui está o livro Grande Conflito, que é a Bíblia dos Adventistas. Não vá se surpreender com a minha forma de falar, isso não é verdade. Se quiser, eu posso fazer citações que colocam a Bíblia em segundo lugar. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, declara o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias. Nos falou nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. Quem é o Filho? É Jesus, os Evangelhos. E a ordem que Jesus entregou? Mas está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Espírito de profecia. Quem é que tem esse espírito de profecia dentro do Adventismo? Ellen White. Ora, se ele nos fala hoje pelo espírito de profecia, o que você faz com a sua Bíblia? Então diz aqui ela: temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Quando eu leio isso, eu fico pensando: meu Deus, que infantilidade dos pastores das nossas igrejas. Você aceitar um convite para participar de uma palestra, de um estudo ministrado pelos adventistas, para você saber no que eles creem, isso é atrevimento. Mas aqui está: ação completamente proselitista. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Aqui está, irmãos, estudando juntos. O que é que esse livro fala? Nós temos aqui, na página 124, uma orientação traçada para este livro. Por exemplo, nós temos vários livros, como ganhar almas para Jesus, esforça-te para ganhar alma. Todo o livro é desenvolvido no estilo de falar com pessoas que não conhecem o Evangelho. Pessoas duvidosas, pessoas que dizem: olha, não fala comigo porque eu sou um grande pecador. Então nós somos treinados para poder responder essas dúvidas e essas posições. Mas aqui, ajudando os outros, como trabalhar com os batistas. São nossos irmãos. Ao aproximar-se de seus amigos batistas, não são irmãos, amigos. Aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Devemos dar ênfase à salvação pela graça. Responsáveis por congregação, um rebanho bem alimentado não dará problemas. Devemos investir tempo e recurso na preparação dos membros da igreja. Escolas bíblicas bem administradas, como essa que nós estamos fazendo aqui, devia ter a participação de todas as igrejas evangélicas de Santos ou da Baixada Santista, para poder receber orientação nesse sentido, para poder proteger a igreja. E o terceiro
Exemplo, evangelização. Quem não conhece a responsabilidade que temos de falar com as pessoas? Só que não sabemos o que ela crê, não traz na testa. A boca fala do que o coração está cheio. Na abertura do seu diálogo, ela vai expressar a sua forma de crer, que pode divergir da Bíblia Sagrada, e você tem o dever de orientá-la e fazer como nós estamos fazendo. Só se a pessoa recusar, porque se ele entrar aqui, entregar-se para Jesus e quiser ter um estudo bíblico para alicerçar-se na fé, um estudo que nós chamamos vida frutífera, ele vai ter. E missões, então, nós sabemos que devemos fazer. Agora, as objeções que você encontra aí na sua apostila, há pessoas que dizem assim e difundem essa ideia: não gosto de falar contra outras religiões. Nós não estamos falando contra pessoas, estamos falando contra ensinos divergentes da Bíblia Sagrada. E nesse particular, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele declara que Deus o colocou como defesa da fé. Quando eu li o primeiro texto de 1 Timóteo 4:1, o Espírito declara expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E os cultos afro-brasileiros estão invadindo a nossa sociedade. Hoje é um dia de extrema importância para o catolicismo, é o dia da padroeira do Brasil. Maria está sendo conduzida em procissões que hoje se proclama de 30 mil pessoas ali na igreja da Avenida Afonso Pena. Deus aprecia um culto desse? Ou vamos nos omitir e até às vezes fechar o programa que ouve na rádio porque está falando das imagens? Ora, nós temos que falar a verdade da palavra de Deus, mostrando que condução de imagem em procissões, está no livro de Isaías 45, versículo 20, nada sabem que os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. E eu conheço Jesus que pode salvar, eu vou falar dele, porque eu leio na Bíblia Sagrada, em João 14,6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e eu preciso testemunhar disso. Então, irmãos, se você pensa que não deve se envolver, não gosto de falar em outras religiões, você tem que ter cuidado para pensar nas almas daqueles que estão fora dos caminhos de Deus e precisam de orientação. Agora, qual foi a atitude de Jesus nos seus dias? Havia seitas, essênios, herodianos, fariseus, saduceus. E Jesus como tratou principalmente as duas maiores seitas, fariseus e saduceus. Você abre o capítulo 23 de Mateus, vou ler aqui 3 versículos. Olha o que Jesus falou, eu não teria coragem de falar isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixareis entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito,
E depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. E agora você encontra em Mateus capítulo 11 e versículo 28 a 30, palavras que você se empolga. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não parece um contraste? Mas Jesus está falando da verdade para guias religiosos que estavam desviando pessoas para o caminho da perdição, do inferno. Ele precisava alertar aqueles homens. Uma outra objeção que encontramos é: Jesus disse para não julgarmos, capítulo 7 de Mateus, pois com a mesma medida que julgarmos também seremos julgados. E alguém então levanta a pergunta: quem somos nós para julgar? É verdade, nem eu, nem você temos capacidade de julgar com opiniões pessoais, mas temos aqui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada abre a porta para juízo. E neste mesmo sermão do capítulo 7 de Mateus, Jesus declarou estas palavras nos versículos 1 em diante, e quando chega no versículo 15, ele faz uma declaração surpreendente que parece contrariar a sua declaração para não julgar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E agora? Como é que se vai descobrir estes lobos devoradores que chegam vestidos de ovelhas? Às vezes batem na porta das igrejas evangélicas, e eu já tive oportunidade de presenciar isso. 2 jovens elegantes, com ares americanos: somos ministros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que nome bonito! Somos ministros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O diácono, que pensa que ele é diácono, não precisa estudar a Bíblia e conhecer nada. Ele fica eufórico. Oba, hoje vem visitantes ilustres aqui na nossa igreja. Vai correndo para o pastor: pastor, temos 2 ministros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o pastor, que conhece menos, manda que eles subam aqui no púlpito. 2 missionários mórmons. Sabe o que eles dizem a respeito da nossa Bíblia? Tu, tolo, dizes: temos uma Bíblia. Terias uma Bíblia se não fosse pelos judeus? E porque tendes uma Bíblia, não podeis pensar, crer que Deus poderia falar por outra gente? E aí apresenta Livro de Mórmon, outro testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro. Aí você que é crente, estudioso, você se lembra de Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Lembra-se? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, Livro de Mórmon, outro testamento,
o outro testemunho de Jesus Cristo. Está aqui o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, um outro testemunho de Jesus Cristo. Eu estudei todo esse livro, porque quando eu conversei com o Mórmon, ele disse para mim, comecei a contestar, e tem um livro aqui, que diz assim: quando você receber esta palavra, você vai orar a Deus para saber se o que está escrito é verdadeiro. E você vai receber a resposta pela oração. E aí você que não sabe nada ainda do mormonismo, pergunta com muita honestidade: como é que eu vou saber a resposta? Ele responde: você vai sentir um ardor no peito. É a resposta que esse livro, você não precisa nem examinar, só crer. É a palavra de Deus. Aí você faz uma pergunta inversa: e se eu não sentir o ardor no peito? Posso concluir que esse livro não é certo? Está errado? Não. É que você não orou com sinceridade. Quer dizer, ele joga para você esse tipo de argumento frágil, porque a Bíblia nunca determinou que nós aceitássemos coisas sem examinar. Examinar as Escrituras. João 5,39. Se alguém duvida da minha palavra de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou dos homens. Eu tenho o direito de examinar pela Bíblia Sagrada. Aí está, irmãos, um outro testemunho. Só que você abrindo aqui o livro, você vai notar uma apresentação no livro. E aí você é uma pessoa muito atenciosa. Aqui está dito o seguinte: e também para convencer ao judeu e ao gentil de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, manifestando-se a todas as nações. E agora, se há faltas, são erro dos homens, não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que apareçais sem mancha ante o tribunal de Cristo. Então o que ele está dizendo para mim? Você vai ler, mas aqui tem faltas, tem erros. Ora, se você vai ler um livro para descobrir onde está o erro, você não vai pôr confiança num livro que de antemão está prevenindo você que tem erro. Não é a questão da Bíblia Sagrada, que ela nunca faz essa declaração, mas afirma: Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, julgar sim ou não? Não vamos julgar a critério pessoal, mas eu vou fazer uma pesquisa para saber o que tenho nas mãos e vou encontrar um número de problemas doutrinários. Só mais um: Jesus, dentro desse livro, nasceu na cidade de Jerusalém. A sua Bíblia diz que ele nasceu onde? Em Belém. Até nesse particular, o livro de Mórmon está fora da palavra de Deus. Então nós temos aqui essas orientações, e se você admitir que alguém está criticando, vocês estão fazendo um trabalho que parece inútil falar dos outros, não falamos, examinamos os documentos, e aqui está a citação. Aqui eu tenho a Bíblia de Allan Kardec, esse livro volumoso, a Bíblia de Allan Kardec. Ora, se eu vou falar
a respeito do Espiritismo, eu não vou cair na bobagem de citar coisas que não estão aqui, como prova de que eu fiz a pesquisa para poder apresentar. Então, pesquisa séria, que ajuda o crente a ficar esperto, não aceitar qualquer situação que se apresente. Quero deixar para os irmãos, se você receber visita em sua casa de pessoa desconhecida, não ponha dentro da sua casa, porque você está desobedecendo a Bíblia Sagrada. 2 João, versículos 10 e 11. Não temos capítulo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Se você tiver dúvida a respeito, use o programa Consultando a Bíblia. Nós recebemos perguntas de toda a Baixada Santista e respondemos com presteza, com cuidado, para orientarmos as pessoas que confiam na nossa informação, porque sempre consultamos as origens, os documentos, os livros publicados por aqueles que têm doutrinas e ensinos contrários à sã palavra de Deus. Penso que estamos na hora de encerrar. E agora nós dissemos na rádio que 15 minutos que nos restam para completar 1 hora, você vai ter a oportunidade de escrever a sua dúvida no papel que você recebeu, passar para os irmãos que estão no laterais. Se você quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, ele vai até você, entrega o papel, você redige e quando estiver pronto, levanta a mão de novo, ele vai trazer para mim, para nós respondermos algumas perguntas que nossos participantes do seminário estão aqui conosco. Se alguma pergunta não for respondida nesta oportunidade, nós vamos fazê-lo pela rádio. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Nós temos aqui 2 perguntas e eu vou responder a pergunta que deve ser assim a mais preocupante para o nosso consulente. Gostaria que explicasse sobre 1 Samuel 28, 15. Nós temos aqui a declaração. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Eu quero dizer aos irmãos que aqui é um texto isolado, e a regra de hermenêutica estabelece que para entendermos um texto é preciso conhecermos o contexto. O que é o contexto? É a parte que vem antes e depois do texto.
Então, começando aqui rapidamente, nesse capítulo 28 de Mateus, nós vamos tomar conhecimento que havia meios legais ou aprovados por Deus para responder, fazer ciente a vontade de Deus. Meios aprovados por Deus. Versículo 6 desse capítulo 28. Perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Quais eram os meios legais? Urim, Tumim, 2 pedras que estavam na roupa, no ornamento do sumo sacerdote, que eram lançadas. Não se sabe ao certo como era declarado o resultado, sim ou não, mas o certo é que eles entendiam, pelo jogar daquelas 2 pedras como se fossem dados, eles entendiam qual era a vontade de Deus a respeito do pedido. Sim, a respeito do pedido não, era a vontade de Deus revelada, mas por isso não foi respondido. Outro meio pelo qual Deus falava é por meio de sonhos. Eram dadas revelações. Você pode encontrar, por exemplo, José estava na intenção de deixar Maria, porque estava grávida, e ele não conhecia a procedência daquela gravidez. O varão justo queria deixá-la secretamente. De noite apareceu-lhe um anjo. Ele disse: José, não recuses receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Orientado, ele recebeu Maria, e diz o texto, não a conheceu, não coabitou com ela como esposa, até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. O que revela esta palavra? Não a conheceu, até que deu à luz. Mostra então que Maria, até então, era virgem quando concebeu o Senhor Jesus Cristo. Depois ela conviveu com José como seu esposo normalmente. Aí está uma revelação por meio de sonhos. Nem todos os sonhos podem ser seguidos, mas há sonhos que são consentâneos com a vontade de Deus. E um terceiro meio de Deus falar é por meio de profetas. Como eu reconheço que um profeta é de Deus ou não? Você tem direito de saber. Deuteronômio 18, 20 a 22. Quando o profeta falar em nome de Deus, e a profecia se não cumprir, nem acontecer como ele disse, ele falou soberbamente. Tal profeta morrerá, porque tomou o nome de Deus em vão. Cuidado com profecias. Você tem o direito de marcar o dia, a pessoa, o que foi dito e esperar o cumprimento. Não é incredulidade, é prudência. Então esses eram os meios. Saul, vendo que não havia recurso da parte de Deus, diz o versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. Uma feiticeira. O que é que Deus disse da feitiçaria? Deuteronômio 18, 10 a 12. No meio de ti não haverá adivinhador, agoureiro, feiticeiro. Ora, então você vai concluir que quem apareceu, ou supostamente apareceu, porque o que Saul viu transmitido pela voz da feiticeira era o que ela estava transmitindo, e ele não tinha noção disso, ele não estava vendo nada, mas ela passou a dizer para ele, e ele aceitou como se fosse Samuel. Agora, outro problema: Samuel, um servo de Deus, está lá em 1 Samuel 3,19, nenhuma de todas as suas palavras caiu em terra.
ele agora vai servir de porta-voz mediúnico para trazer o conhecimento da vontade de Deus. E a profecia que ele fez foi a seguinte: que amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E se você vê a continuidade do relato bíblico, você vai ver que não morreram todos os filhos de Saul. Tu e teus filhos estareis comigo, como insinua a obscura profecia. Ficaram vivos pelo menos 3 filhos: Saul, Esbozete, Armone, Mefibosete. Apenas 3 morreram. Logo, faça a profecia, e não se deve dar crédito ao que esta mulher falou, porque ela falou dentro fora da vontade de Deus, e não se deve fazer isto. Repetindo, 1 Deuteronômio 18, versículo 10 a 12. Então gostaria que me explicasse. E a seguinte pergunta: Saul consulta a médium? Exatamente, a mulher não era médium apenas, era uma feiticeira. É pior do que o médium, se bem que o caminho é o mesmo, mas é pior que o médium. Quando fui frequentador da CCB, havia grandes milagres. Como se explica isso? Eu quero dizer que milagres têm procedência divina, e milagres têm procedência humana, e milagres têm procedência diabólica. As fontes são 3. Você encontra Jesus dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 21, uma declaração que pode causar surpresa para muitos leitores da Bíblia. Jesus declara então: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é que Jesus vai responder? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a existência de milagre nem sempre é uma provação de que Deus realizou estes milagres, como diz aqui o texto, e que sobretudo nós devemos ter presente o que esse grupo ensina a respeito da pessoa de Cristo. O que esse grupo ensina a respeito de Cristo? Esse é fundamental, que Cristo é ensinado. Então você pega, como eu consegui através da internet, informações quase que secretas de reuniões anuais da liderança da CCB, cujos ensinos que foram ali tomados ou determinados não constam da literatura, porque eles não publicam e não estão de acordo com o inário, o corpo doutrinário que apresentaram nos inários na última parte. Por exemplo, um ensino que é francamente contrário à Bíblia Sagrada é o ensino que Jesus tinha 2 naturezas. Até aí está tudo certo. Durante a sua vida terrestre, ele era apenas um homem. Se Jesus era apenas um homem, então eles batizam em nome de Jesus Cristo, significando que Jesus não pode ser Senhor, até ser morto, ressuscitado, ao 3º dia, aí ele passou a integrar-se com a natureza divina. Agora, ressuscitado, ele era o que diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é somente Deus fora do corpo humano. No princípio era o Verbo,
o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu não posso aceitar que Jesus perdoe pecados como homem, eu não posso aceitar que Jesus recebesse adoração como homem. Eu creio que Jesus era Deus homem e podia, quando duvidaram, como o coxo que foi trazido à sua presença: Filho, perdoados estão os teus pecados. Alguém no íntimo começou a blasfemar. Que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão Deus? Se Jesus fosse homem, ele não podia perdoar pecados, mas ele confirmou: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse: paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus era Deus e homem, foi adorado pelos discípulos, pagou o meu débito lá na cruz com o seu sangue na condição de Deus, porque do contrário não podia pagar, e nos redimiu pela sua morte na cruz, tão válida quanto toda a obra que ele fez aqui no mundo.